Fala, meus colegas, tudo bom com vocês? Espero que sim. Você não deve nada para a sociedade. Esse é o tema do vídeo de hoje. Nós vamos comentar aqui sobre algumas coisas que a sociedade ela traz como homem bem-sucedido e ela impõe que você seja e acaba que às vezes você entra nesse ciclo sem perceber. Eu já começo falando que hoje a sociedade ela impõe que o homem bem-sucedido ele vai ter que ter um carro caro. E às vezes o camarada é ali assalariado e ele se enforca para adquirir esse bem. Muitas vezes ele compra ali dividido em 60 prestações e ele se acaba de pagar aquele trem, que muitas vezes ele não tem condição de ir e voltar do trabalho com ele. Esse carro, ele vira uma conta ali que ele paga e cada dia vai se desvalorizando para ele usar raramente no final de semana ou para fazer o social, às vezes, com a pessoa ali que ele está tendo um relacionamento. Eu dou um exemplo para vocês meio que da pressão social, até mesmo em relação aos carros. O padrão que a gente tinha de carro antes, você tinha muito carro assim, como o Classic, o Celta, alguns carros mais populares, né? Só que aí começou um boom de propaganda sobre os carros SUVs, né? E o que acontece? Hoje, muita gente está endividado para adquirir esses carros. A diferença de um carro básico era uns 80 mil reais e esses carros, esses SUVs, ele chega aí uma média de 200 mil reais. Aí para você ver, a propaganda ela vai massificando na cabeça da sociedade e o camarada, para ter o status de bem-sucedido, ele vai entrando nisso. Quando ele vê, ele está cheio de conta. E aí a gente não tem somente no carro, não. Aí o camarada hoje, porque se ele não tiver um carro, ele vai deixar de ter certos tipos de relacionamentos. Então, ele para ter esses relacionamentos, seja com pessoas ou no ciclo social, ele adquire esse carro e outras coisas ainda. Às vezes ele entra ali em determinada loja e ele começa a adquirir alguns itens que são caros, né? Essas roupas mais caras, relógio mais caro, tênis mais caro, para ser aceito ali no grupo social. E isso aí, a cada dia que passa, ele vai se endividando mais. Outra coisa que tem também, que hoje virou moda, é o financiamento de imóveis, né? Às vezes o camarada ali é assalariado e aí ele tem a vontade de ter uma casa ali e o que está proposto para ele é que ele adquira essa casa mediante o financiamento. Só que é uma das piores formas de aquisição de bem que tem, né? E ele, por pressão ali social, ele acaba entrando nessa conta. Porque se você vê bem, há pouco tempo atrás, a maioria das pessoas fazia o seguinte: ela comprava um terreno, fazia a casa aos poucos, fazia um cômodo com banheiro, depois ia aumentando. Só que hoje, às vezes o camarada quer impressionar ali os colegas, o amigo, ou até mesmo a pessoa que ele está se relacionando ali, né? E essa pessoa não é guerreira igual antes. Porque antes é assim, a mulher ali, ela vestia a camisa contigo, morava no quartinho, ia construir ali junto contigo as coisas. Só que hoje, dificilmente você vai achar uma mulher dessa, né? Que quer compartilhar contigo as coisas. Elas querem já, às vezes, achar pronto. E aí o camarada, por causa desse cenário todinho, ele entra nessa conta aí. E essa conta aí, meu parceiro, a média de financiamento é de 20 a 30 anos. Esse camarada ele vai entrar nessa conta. Se ele entrar sozinho, o prejuízo ainda é menor. Agora, se ele entrar e tiver em um relacionamento, a média dos relacionamentos aí, a partir de 5, 10 anos, estão acabando. Então ele vai pagar esse financiamento,
Aí quando tiver 5, 10 anos, ele vai se divorciar, vai ficar metade para cada um. E na verdade no final, quem vai ganhar é só o banco. Nós temos aí a estatística mostrando aí que cerca de 45% dos relacionamentos no Brasil eles estão se desfazendo. E aí ele vai entrar nisso aí. Vai adquirir esse carro, um alto valor, e o carro ele vai desvalorizando a cada dia. Ele vai adquirir essa casa também, financiado, e essa casa vai desvalorizando a cada dia. Só que a casa, se ele tivesse adquirido ela, o terreno, e fosse fazendo adquirido à vista, seria até um bom negócio. Mas o financiamento em si, ele acaba que ele vira uma prisão pro cara. Se você olhar aí, tem muitos leilões de casas financiadas e os bancos eles não perdoam não, porque eles, o camarada atrasou ali, ele leiloa com o camarada dentro da casa, porque o governo ele facilita essas leis para os bancos, até para manter também o lucro dessas instituições, né? Outra coisa também é relacionado assim, às vezes o camarada ele ganha pouco, ele é um assalariado, um CLT, e ele adquire ali tênis de R$ 1.000, cara. Eu nunca comprei um tênis de R$ 1.000, mas eu vejo eles lá, quando eu passo eu vejo eles, e o camarada às vezes adquire aquele tênis ali para manter um status social ali, né, para os colegas verem, e aquilo ali vai afundando ele em dívidas. Nós temos também aí os iPhone da vida, né, e eu fico impressionado, cara, a quantidade de pessoas que não têm condições e adquirem esses bens. Assim, eles não perceberam que o melhor mesmo é você ter a condição de comprar e comprar só a hora que você quiser e do jeito que você quiser. Porque tem uma diferença. Você pode comprar o iPhone se você tiver uma condição ali, né? E assim, você pode até comprar ele parcelado. Se você tiver a condição de comprar à vista. Você tem a condição de comprar à vista, você parcela ele. Porque se for o mesmo preço parcelado e o mesmo preço à vista, você pode parcelar. Porque para você ainda vai ter uma vantagem que você vai ganhar as milhas ali. Agora a maioria da população, ela não tem condição e adquire essas coisas. E no final só vai tendo prejuízo. Hoje a gente tem também aí, a pessoa vai em determinados lugares, aqui mesmo na cidade tem alguns lugares que são caros, e eu vejo algumas pessoas lá que ganham muito pouco. Aí eles tiram foto, colocam assim na rede social para mostrar ali que está frequentando aqueles lugares e você realmente vê que a pessoa não tem condição. Ela fica ali se fazendo de dublê de rico e a cada dia que passa está se afundando mais e mais em dívidas. Mais de 70% da população brasileira, das famílias brasileiras, estão endividadas. E geralmente é por causa disso, por causa da pressão social. A pessoa ela quer passar uma imagem que ela não tem condições de viver no momento, mas ela quer passar aquilo ali. E a rede social hoje, ela virou uma vitrine de coisas que não são reais. A maioria das coisas que as pessoas colocam lá, ela passou ali uma vez na vida, ou então, além dessa uma vez na vida, ela se arrebentou para estar ali e a vida financeira dela está destruída e consequentemente aí vai a vida social, né? Porque uma das principais causas de separação hoje é o financeiro, né? Quando há ruim no financeiro, parceiro, dificilmente o negócio segura. A gente pensa até que às vezes a infidelidade seria a principal causa aí de divórcio, de separações, mas não é não. Em primeiro lugar é a questão financeira, quando o financeiro abala a estrutura da relação, e já a infidelidade vem em terceiro lugar, né? Porque a infidelidade ela é importante, mas para algumas pessoas ela não está sendo muito importante não. Se esse conteúdo contribuiu com você com alguma coisa,
Nos ajude a divulgar essa mensagem, se inscreva no canal, comente, deixe seu like e até o próximo vídeo.